10º domingo depois de Pentecostes. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, disse Jesus a seguinte parábola a uns certos que confiavam em si mesmo, como sendo justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para fazer a sua oração. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava em si mesmo: Meu Deus, dou-vos graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como aquele publicano. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, estando afastado, nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este voltou justificado para a sua casa, e aquele não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Meus irmãos, a cena que o Evangelho hoje nos propõe é simples em sua aparência, mas tremenda em suas consequências. 2 homens sobem ao templo, 2 homens se apresentam diante de Deus, 2 homens abrem a boca em oração. Mas, ó contraste, o mesmo lugar, a mesma hora, o mesmo Deus que escuta, e contudo, um sai condenado e o outro justificado. Que mistério é este, cristãos? O templo é o mesmo, mas a disposição do coração não é. O fariseu sobe para oferecer a Deus os louvores de si mesmo. O publicano sobe para oferecer a Deus a confissão de seus pecados. O primeiro ergue os olhos cheio de presunção. O segundo abaixa o rosto cheio de temor. O fariseu fala como quem não precisa de misericórdia. O publicano geme como quem sabe que sem misericórdia está perdido. Ó espelho terrível da humanidade! Em todo templo, em todo altar, em cada assembleia cristã, sempre há 2 grupos: os que entram cheios de si e os que voltam vazios de Deus, e os que entram vazios de si e saem plenos de Deus. Os que julgam possuir justiça e os que suplicam a graça. A qual dos 2 pertencemos nós? É o que devemos perguntar, antes que o próprio Juiz eterno responda por nós, num dia em que já não haverá tempo de mudar de lugar. Vede o fariseu, cristãos. Ele não é um criminoso notório, não é um ímpio declarado. Pelo contrário, jejua, paga dízimos, observa preceitos. Aos olhos dos homens é exemplo de religião, mas sua oração denuncia o que nele se esconde: orgulho secreto, complacência em si mesmo, desprezo pelos outros. Ele não agradece a Deus pela graça de praticar o bem. Ele agradece a si mesmo, transformando a oração em elogio próprio. Escutai suas palavras. Dou-vos graças porque sou um homem justo, não sou
como os demais homens. Ah, que perversão da alma! Agradecer não por haver recebido de Deus, mas por não precisar de Deus. Aquele que deveria dizer: Senhor, tende piedade de mim, ousa dizer: Senhor, vede como sou justo. Eis, irmãos, a astúcia do inimigo: fazer da própria virtude uma ocasião de pecado. O orgulho não se alimenta apenas do vício, ele se alimenta também da virtude. Quando o homem jejua, ele se orgulha de jejuar. Quando dá esmola, orgulha-se de dar. Quando reza, orgulha-se de rezar. Assim, até o bem pode ser ocasião de perdão, se não for iluminado pela humildade. O fariseu sobe ao templo para encontrar a Deus, mas encontra apenas a si mesmo e desce vazio da graça que poderia salvar-lhe a alma. Agora olhemos o publicano. Sua vida certamente estava marcada por injustiças e pecados. Sua consciência pesada, seus méritos quase nenhum. Mas o que lhe falta em obras, sobra-lhe em humildade. Ele não ousa levantar os olhos ao céu. Ele se humilha e bate no peito, confessando que a culpa está dentro dele. E suas palavras são poucas, mas infinitamente poderosas. Ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Que contraste! O fariseu enumera obras, o publicano pecados. O fariseu se louva a si mesmo, o publicano se acusa. O fariseu julga-se digno de recompensa, o publicano suplica compaixão. E qual oração sobe aos céus? Não a do justo aparente, mas a do pecador arrependido. Porque, irmãos, Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes. A oração do soberbo é repelida, a do humilde atravessa as nuvens, penetra o trono divino, alcança a misericórdia eterna. O publicano desce justificado, não porque era menos pecador, mas porque soube reconhecer-se como tal. Ele encontra a graça onde o outro encontra a condenação. E aqui, irmãos meus, está a lição mais terrível. O fariseu não é um pagão, é um homem religioso. Não é um blasfemo, é um frequentador do templo. Não é um ímpio declarado, é alguém que pratica a lei. Portanto, é possível perder-se dentro da própria religião. É possível condenar-se dentro da casa de Deus. Oh, quantos entre nós rezam, jejuam, comungam, dão esmolas, mas no fundo o fazem mais para serem vistos, para se distinguirem, para se exaltarem, que para agradar a Deus. Quantos se julgam bons cristãos apenas porque não caem nos pecados grosseiros dos outros, mas não veem que seu orgulho os coloca acima de todos, inclusive de Deus. Não nos enganemos, o cristianismo não é teatro, mas verdade. A religião católica não é vaidade, mas humildade. Não é vanglória, mas confissão de miséria diante da misericórdia infinita de Deus. Deus não despreza as boas obras, mas as rejeita
quando feitas para alimentar o ego. Se nos aproximamos do altar como um fariseu, sairemos dele sem fruto. Mas, se nos aproximarmos como publicanos, sairemos justificados. E agora, irmãos, que conclusão devemos tirar? Cristo mesmo nola dá. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. A lei é universal, inexorável, infalível. Quem sobe em si, desce diante de Deus. Quem desce em si, se eleva diante de Deus. Pergunto-vos, ao sair desta igreja, seremos como o fariseu ou como o publicano? Subiremos apenas para louvar nossas práticas ou subiremos para confessar nossos pecados? Iremos embora cheios de orgulho ou carregados de misericórdia? Supliquemos com gemidos ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Se assim rezarmos, a oração do publicano será também a nossa, e a sua justificação será a nossa recompensa. Porque a glória de Deus é levantar o humilde, e o maior milagre da graça não é exaltar o santo já perfeito, mas justificar, santificar o pecador que se humilha. Assim, irmãos, humilhemo-nos para ser exaltados, confessemos para ser absolvidos, choremos para ser consolados. E então, no dia supremo do juízo, quando todo orgulho for esmagado e toda vaidade consumida, ouviremos a voz doce e terrível de Cristo que dirá: Vinde benditos de meu Pai, fostes humildes na terra, agora sereis exaltados no céu. Amém.